Pessoal, a gente está começando mais um Colaboratalks, esse é o de número 10, e eu tenho o prazer aí de bater um papo com o Fábio de Renzo, um cara que eu conheço há relativamente pouco tempo, mas a gente se fala bastante e trabalhamos no mesmo assunto, então a gente tem muita sinergia no dia a dia. Só falar rapidinho aqui um pouquinho dele, ele é publicitário, tem mais de 30 anos de experiência com comunicação interna em endomarketing, já trabalhou em empresas como Ford, Peugeot, Citroën, TAM. Há 9 anos está à frente da Novembro 4, né, sócio fundador da Novembro 4, que é uma agência, né, uma consultoria de comunicação interna, e também é professor da SPM, da ABERJ, no tema comunicação interna. Fábio, super obrigado por ter aceitado o convite e tenho certeza que o papo vai ser ótimo. Ô Bruno, eu que agradeço novamente a oportunidade de falar com você. Como você disse no início, a gente vem sempre trocando figurinhas do tema comunicação. Eu gosto muito desse tema. É sempre bacana poder falar com o pessoal, trocar ideias, reflexões. O pessoal vai entender que acho que, eu sempre digo, não é que é certo ou errado, é só reflexões que a gente pode trazer um pouco da experiência dessas empresas, um pouco da experiência do mercado. Enfim, fico muito honrado de estar aqui de novo com você. Legal, legal, vamos nessa. Bom, vamos começar assim. Eu acho que uma primeira pergunta que a gente pode começar a falar, assim, que eu faço para você, e começando pelo mais básico, digamos assim, quais são os objetivos da comunicação interna? Eu acho que tem muitas dúvidas em relação ao que é comunicação interna, responsabilidade de quem, como faz, enfim, tem uma série de questões que a gente vai conversar ao longo desse tempinho. Mas vamos começar pelo principal, assim, na tua visão, quais são os grandes objetivos da comunicação interna? Bruno, essa pergunta é muito interessante. Você sabe que quando eu comecei esse assunto, comunicação interna, lá em 95, quando eu fui trabalhar na Ford, ser estagiário, foi a primeira oportunidade que eu tive. E era engraçado, porque como é que você contava para os seus amigos, para o seu pai, né? Estou fazendo comunicação interna. O que é comunicação interna, né? E até hoje, já são quantos anos, e até hoje tem essa dúvida. É claro que, assim, a gente vai falar um pouco sobre isso, tem várias vertentes, mas eu diria que, como conceito inicial para quem trabalha ou quer trabalhar com esse tema, é trazer clareza, é trazer informações, é criar processos aonde os colaboradores... E por que fala comunicação interna? Porque está falando para os colaboradores daquela empresa, não necessariamente que estão trabalhando dentro da empresa, principalmente nesse momento de home office, né? Mas mesmo antes disso, a gente sempre teve gente trabalhando na rua, os vendedores. Quando a gente fala em comunicação interna, como conceito, são as informações da empresa, não é que é comunicação só para dentro da empresa, mas são as comunicações internas daquela empresa, né? Cada vez menos existe esse muro. Hoje, o que você publica internamente ou externamente facilmente, os muros pulam rapidamente. Mas, de novo, trazendo uma reflexão, o que eu informo, como é que eu informo os meus colaboradores da minha empresa, uma empresa que eu tenho um funcionário, pode ter 30 mil funcionários, as informações dela, como é que isso se trabalha internamente. Claro que tem algumas empresas com mais ou com menos demanda, mas de uma maneira simplista é isso, trazer clareza para os colaboradores sobre aquela empresa, desde negociações, desde a marca, desde benefícios, de processos. Sim, esse é o conceito por que as empresas olham ou devem olhar para a comunicação interna, né? Ou como área, ou como, eventualmente, alguém fazendo essa atividade, né? Legal, legal. Você sabe que eu tenho pensado bastante assim sobre essa pergunta, sobre os objetivos da comunicação. Eu sou engenheiro por formação, aliás, não sei se você sabia, mas então eu acabo, assim, meu raciocínio acaba sendo o mais lógico possível, colocando em caixinhas, etc. E aí uma coisa que eu tenho pensado bastante assim é tentar colocar a comunicação interna ou o que é divulgado para os colaboradores. Eu tenho pensado muito em três caixinhas, Fábio. Queria aproveitar para ver o que você entende disso, né? Eu acho que a primeira caixinha é a caixinha de informar, né? Ou seja, são coisas relativamente simples, coisas que acontecem no dia a dia da empresa, que a empresa, né, o time de comunicação interna precisa informar. Entrada de novos colaboradores, tem um procedimento novo,
uma nova política, enfim, são informações que os colaboradores precisam saber. Uma segunda caixinha é a caixinha de motivar, né? E aí entrando divulgação de um benefício novo, ganhamos o prêmio tal, enfim, são informações que motivam os colaboradores. E uma terceira caixinha é a caixinha do engajar, né? E aí, inclusive, isso está muito ligado até com endomarketing, né? Porque assim, é impossível uma campanha de endomarketing dar certo sem uma boa comunicação, né? Então, essa terceira caixinha de engajar, aí tem que engajar com a pesquisa de clima que vai ser rodada, engajar com campanhas internas, etc. Então, eu tenho tentado, até para assim, os nossos clientes do Colabora também, para usarem o aplicativo da melhor forma, é tentar pensar em toda a informação que sai para os colaboradores, tentar encaixar em uma dessas três caixinhas, digamos assim, que é informar, assim, mais básico, motivar e engajar. O que você acha, assim? Você acha que faz sentido essa classificação, entre aspas? Você acha que... O que você acha sobre essa classificação? Até Eu para acho que... facilitar o trabalho da comunicação, né? Oi? Até para facilitar o trabalho da Sim. comunicação. Eu acho muito legal, de verdade, essa divisão eu acho importante, porque, na verdade, o que você está trazendo, não só a questão da caixinha, mas é a maturidade do processo de comunicação nas empresas. Existe, às vezes, quando a gente recebe um cliente, ou quando, eventualmente, você recebe um cliente, é importante você entender isso, porque, inclusive, você, como um fornecedor, como um prestador, precisa entender também qual é a maturidade daquela empresa. E não tem nada certo ou errado. São momentos que a empresa vive, são momentos que ela precisa viver, e o interessante dessa conversa, dessas caixinhas, é que elas são cíclicas, né? Então, assim, eu conheço muitas empresas que estão na caixinha 1, que é informar, que precisa informar, porque os processos se perderam por algum motivo. Então, eu acho interessante. A caixinha 2, essa de apoiar, né, de trazer as informações, de ter uma motivação com a questão dos prêmios, com a questão da marca, eu acho que também é interessante. E a caixinha 3, que você fala do engajar. Eu colocaria uma quarta caixinha, a gente já falou um pouco sobre isso, que é a questão da comunicação, apoiar a liderança no processo de comunicação. Eu acho que esse é o grande salto da comunicação no meu modo de ver. Porque, olha só, quando a gente pensa em comunicação, como eu falei no início, pensa que isso inicia em empresas normalmente grandes, que com o passar do tempo elas vão se criando vários feudos, isso há muitos anos atrás. Vão se criando muitos feudos, vão se distanciando as pessoas dos processos. Então você precisa trazer uma área de comunicação para fazer a comunicação interna, literalmente, ok? E os canais eram poucos, né? Alguns anos atrás você não tinha canais, ou canais totalmente físicos, muito difícil. Então você traz um cara com esse olhar. Com o passar do tempo, não que isso se resolveu totalmente, mas isso vai diminuindo, né? Hoje as informações conseguem percorrer um pouco mais. Hoje hoje os canais tecnológicos como o do Colabora ajudam demais o processo. Então esse gap vai diminuindo. Então eu diria que mais do que informar em algum momento é apoiar a liderança para que a liderança comunique as suas equipes. A gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que essa é a grande sacada da área de comunicação interna dos últimos anos, a mudança que ela tem. Ela não entender, ela entender que ela não pode ser uma área isolada, por melhor que ela faça um trabalho, mas ela precisa apoiar os líderes nesse processo de comunicação. É o que eu acredito, é o que eu percebo que dá até sustentabilidade para a área de RH, para a área de comunicação. Ao longo do tempo, que eu vi muito, Bruno, são muitas áreas legais de comunicação, muito boas mesmo, mas elas estão um pouco descoladas, sabe, assim, um pouco descoladas das empresas. É um pouco parecido com as áreas de segurança do trabalho. Não sei o quanto você conhece em termos de segurança do trabalho, mas é um pouco assim. A área de segurança do trabalho faz um trabalho fantástico, traz novos conceitos, traz novas ideias, traz o conceito da DuPont, por exemplo, que é de segurança, mas sempre parece que uma área que está descolada da empresa, sabe? Parece que é uma área que está ali meio terceira dentro da empresa. E acho que a comunicação, em alguns momentos, faz esse papel. Então, se você me permite, eu colocaria uma quarta caixinha, eu acho que as 3 primeiras estão super corretas. Eu colocaria uma quarta aí, que seria a comunicação no sentido da liderança, apoiando os líderes. Líderes aí, cara, não é só chefe, tá? Não é só diretor, presidente, os líderes de processo mesmo das equipes, né? Sim, legal. E hoje em dia também um conceito de colaboradores influenciadores, né, tem crescido muito.
que não são líderes, que não são chefes, né? Não têm equipes, mas são pessoas que influenciam as outras e elas estão ali dentro, que são ajudadas pelo time de comunicação, são peças-chave dentro da empresa para influenciar a comunicação dentro, né? Só pegando um gancho dessa quarta caixinha que você sugere, eu particular, assim, o que eu entendo que eu acho assim, eu acho que a comunicação, eu acho que existe uma diferença entre a comunicação interna como responsabilidade de um time de comunicação interna, da empresa entregar informações, seja para informar, motivar, engajar, etc., e uma comunicação como soft skill de um líder, né? Eu acho que são não sejam papéis diferentes, mas têm as suas diferenças. Mas você, e aí reforçando o que você disse, mas você entende que essa comunicação de um líder com seu time, como uma soft skill, é interessante isso, ou seja, do time de comunicação ajudar nisso, ou seja, fazer porque uma coisa é o líder pegar informações da empresa que são divulgadas pelo time de comunicação e replicar para os seus times. Isso é pegar a liderança apoiando a comunicação interna e reforçando as comunicações. Isso é diferente da soft skill comunicação líder-liderado. Você entende que a comunicação do time de comunicação pode ajudar muito nessa soft skill de comunicação líder-liderado? É isso que você está falando? Ou a liderança reforçar a comunicação e fazer parte da comunicação interna? Eu diria que tem duas questões. Quando você falou agora há pouco, eu enxergo da seguinte forma, e eu falo isso nas aulas, nas apresentações. Existe o processo de comunicação como área, como é o que você falou, que entrega as demandas da comunicação interna. Então, eu sou contratado para trabalhar na empresa X, onde eu vou escrever os textos, eu vou ver os canais de comunicação, eu vou contratar o seu serviço, eu vou, de repente, trazer um novo processo, eu vou fazer os layouts, isso é como área. E aí você tem uma característica profissional que atende essa demanda. Existe uma outra característica que é como comunicação interna como processo. É diferente. E aí entra nessa questão dos skills que você trouxe. Todas as empresas funcionam assim? Não. Eu acho que é preciso entender a cultura da empresa e também, de novo, é a evolução do processo. Pela minha história, pelo que eu entendo, acho sim que tem esses dois olhares. Tem algumas empresas, inclusive eu tive a semana passada uma fábrica, outro dia até escrevi isso, eu vi que você escreveu lá, eu adoro fábrica, né? Eu adoro fábrica mesmo, porque eu acho que é legal, a fábrica tem uma matéria-prima muito legal, e ali foi assim, não, era discutindo com os pessoal da fábrica o processo da comunicação interna, não é o canal, não é o assunto, é como é que chega, né? Para que chega, qual o time de resposta, por que as pessoas querem esse tipo de informação. Então, entendo sim, Bruno, que é o papel do comunicador, e aí podemos discutir também o perfil desse comunicador, mas entendo sim que o papel do comunicador também é de ser um curador, um cara que vai olhar. Tinha até uma pergunta aqui do Fernando, que eu acho bem importante, que vai alinhar com a cultura da empresa, com a marca, com o jeito de ser, porque essa é uma das coisas que eu confesso que eu aprendi muito nos últimos anos. Você pode ter o melhor processo de comunicação possível. Se não tiver alinhado com a cultura da empresa, com o jeito de ser daquela empresa, não vai funcionar ou vai funcionar por pouco tempo. Então, acho sim que o comunicador ele pode fazer esse papel nas empresas, de ajudar os líderes, de ter... porque, assim, eu vou dar um outro exemplo bem prático. Algumas empresas, a gente cria um processo chamado talking paper, uma coisa simples. Termina uma reunião da diretoria, eu participei de várias, e aí a gente define quais são os tópicos dessa reunião que são importantes, e para não deixar o líder desabastecido, você entrega uma folha para ele. Bem simples. Esses são os pontos que você deve, a partir de amanhã, conversar com as suas equipes. É o que você acabou de falar agora. Isso seria, digamos assim, um exemplo da comunicação interna como área, certo? Então, senta com a sua equipe, fala sobre negociação sindical, sobre novos benefícios, sobre isso, ok, tem tal pergunta, tal. O que eu percebi ao longo do tempo é que esse cara não fazia isso bem feito quando ele voltava para a área dele. Porque não tem esse skill que você está trazendo. Ele tem um skill técnico, ele tem um skill, eventualmente, da informação, e ele não se sente seguro, né?
E aí o que a gente vai fazendo ao longo do tempo é ajudando também esse líder a se comunicar melhor com suas equipes. E aí eu te digo que eu acho que, assim, para mim é o pulo do gato da comunicação interna. Outro dia, uma empresa me ligou perguntando sobre questão de processo, de orçamento e tal. Eu falei, vou contar aqui para vocês uma sugestão, tá? E falei para eles, vou falar para vocês. Para você conquistar o líder que vai comprar o serviço de comunicação interna, que vai comprar melhoria, não é melhorar a comunicação interna. Não é isso que o líder compra. O que ele compra é melhorar a credibilidade dele, líder, com os seus colaboradores. Uhum. Então, quando uma empresa pede um orçamento, quando você, enquanto comunicação interna, está fazendo um trabalho para melhoria, não é melhorar a comunicação interna. Melhorar a comunicação interna é uma consequência. O que você precisa fazer é melhorar e apoiar esses líderes no processo de comunicação. E aí, só para finalizar, você falou ali, talvez em alguns casos, sim, o líder fazer parte desse processo de comunicação, mas mais do que isso, é apoiar, é dizer para ele, ó, conte comigo nesse evento, nesse café da manhã, eu te ajudo a fazer isso, eu te dou materiais, eu te dou vídeos, a narrativa é essa, não esquece disso. É o que eu acredito, tá? Em termos de uma evolução da comunicação, não desmerecendo a parte inicial que você traz aí das informações e tal, mas eu acho que é sim, no meu modo de entender, é uma evolução da comunicação. Muito bom, muito bom. Pegando um gancho do que você falou, de perfil, né? Eu acho que vale, assim. O que você entende como um perfil de bons profissionais que vão trabalhar no time de comunicação interna? Então, coincidentemente, a semana passada, retrasada, eu recebi 3 empresas fazendo contato, e é engraçado, porque elas, em algum momento, sabe o que elas fizeram? Elas foram para o mercado e trouxeram um design, por exemplo. Uhum. E teve um que trouxe um jornalista, por exemplo. E aí passou o tempo, ela percebeu que não estava dando conta. Porque, de novo, a comunicação vai evoluindo e não desmerecendo o design. Eu acho que tem que ter, claro que tem que ter alguém na sua equipe que olha o design. Claro que tem que ter alguém na sua equipe que olha o texto. Não pode... Outro dia eu vi um post seu no LinkedIn, eu achei fantástico, né? Do Do copyright. Copyright, né? Que de escrever, de ter os gatilhos. Não foi que você escreveu? De ter os gatilhos, de uma comunicação interna que precisa também, como parecido com o marketing, de ter as frases, a chamada, não foi? Eu me lembro disso bem, achei bem interessante o que você traz. Tem que ter isso na sua equipe, ou pelo menos alguém te apoiando. Mas o perfil do comunicador, pensando nesse aspecto que eu estou trazendo, é alguém um pouco mais plural, é alguém um pouco mais de relacionamento, é alguém que tenha mais facilidade de entender o que a gente no passado chamava de atendimento nas agências, sabe aquela coisa do cara que vai, senta com o cliente, entende o briefing, aí senta com a equipe e entende. Uhum. É mais nesse sentido. Claro que, de novo, você tem características de empresas e momentos da empresa, mas eu diria, e foi muito engraçado, porque a semana passada uma empresa me ligou falando exatamente essa pergunta: que tipo de profissional que eu contrato? Eu estou pensando em contratar um design. Eu falei, cara, pode contratar um design, mas com todo respeito, isso vai ser, daqui a 6 meses você vai estar discutindo, porque primeiro que o design vai se frustrar, porque vai chegar uma hora que não vai ser nada tão relevante para ele, e você vai querer algo mais e não vai conseguir, não por deficiência dele, porque a característica dele é essa. Então, eu diria que o perfil profissional é alguém muito mais desse trânsito, alguém, o Fernando conhece bem isso, é alguém parecido com o movimento que o Business Partner fez nas empresas em relação ao RH. O RH, alguns anos atrás, sai desse processo das áreas, começa a trazer os Business Partners, os BPs, os BOs, que eles chamam no mercado, para ser meio que o representante dentro das suas unidades, meio que um focal. É um pouco nesse sentido que eu entendo, Bruno. E aí, claro, você pode ter formação publicitária, jornalística, relações públicas, pode ter também, mas alguém que, mais do que ser um design, um ilustrador, um redator, alguém que tenha um bom tráfego de informações, que consiga entender melhor as demandas do seu cliente e consiga trazer isso e transformar isso numa comunicação mais efetiva, né? Legal, legal, muito bom. Eu comentei nesse post especificamente sobre técnicas de copy, etc., que a gente acaba vendo, assim, eu acabo vendo bastante e muito de reclamações do pessoal de comunicação interna o pessoal não abre meus e-mails, eu boto coisa na intranet, o pessoal não acessa, eu faço isso, o pessoal não lê. E aí vai muito também da atratividade do que é colocado, né? Perfeito. Porque, né, não adianta você colocar um título horroroso, querer que as pessoas cliquem. E aí, quando as pessoas clicam, colocar um texto
que é muita informação, muito grande, né? Ou colocar a intranet coisas confusas ou muito poluído. Então, esse post peguei especificamente sobre técnicas de copy para fazer, né? Tipo, ter uma imagem legal para a pessoa querer clicar na imagem e entrar no conteúdo. Ter um assunto legal para a pessoa querer clicar no assunto e entrar no As conteúdo. pessoas esquecem, Bruno, e aí fazendo uma reflexão do papel do comunicador. Não é porque eu trabalho na Colabora App, por exemplo, que tudo que você divulga eu preciso ver. Você também tem que ter, sim, uma responsabilidade e trabalhar a questão da atratividade. Ah, eu trabalho naquela empresa. Não, eu também tenho o direito de... Claro, se é uma questão, digamos assim, de trabalho, né? Se é uma questão de uma competência que você precisa ter, de uma instrução de trabalho, é uma coisa. Né? Ó, Fábio, você precisa ler isso porque isso tem a ver com a sua atividade. Isso é uma coisa. O processo de comunicação, no modo geral, ele precisa ser atrativo, ele precisa gerar conteúdos, ele precisa ter meios que são aderentes, e esse é o papel que o comunicador precisa fazer. De novo, né? Ele precisa olhar isso. Ah, mas não é porque eu trabalho... Ah, mas o cara trabalha naquela empresa, ele precisa estar sempre conectado. Não, não é exatamente assim. Até porque Você tem que ter um exercício... com outros conteúdos de fora também, né? Ele vai ler um texto que veio do RH, ou ele vai ver um podcast no YouTube, ou ele vai ler uma matéria no Globo.com, né? Teve um caso recente que eu até brinquei outro dia, que foi assim, uma empresa que eu estava conversando, ela me ligou, a gente estava conversando, já tendo ela há algum tempo, ela falou, putz, Fábio, a gente precisa melhorar os meios de comunicação, e você conhece bem esse tema, e falou assim, putz, eu tenho coisas, exatamente como você falou, tem coisas que eu divulgo que ninguém vê, aí a minha chefe fica brava, não sei o que e tal. Na mesma semana, a empresa tem uma frota, né, de veículos que o pessoal usa, e eles divulgaram que ia ter uma espécie de um leilão lá. Na verdade, é uma promoção do carro. Ao invés de ser vendido para o mercado, eles iam vender para os funcionários. Um carro recentemente novo, acho que era um Celta, e custava R$7.000. Assim, negócio muito legal, porque era um carro de frota, enfim. E aí ela divulgou aquilo, dizendo que as pessoas interessadas, que queriam comprar aquele carro, teriam que se inscrever e que teria que pagar, mas como o preço era muito interessante. Sabe o que aconteceu, cara? Gente de férias, gente afastada, todo mundo ligou para ela. E eu disse para ela, tá vendo? É claro que assim, a gente não vai ter um Celta todo dia para comunicar, óbvio que não. Mas você percebe, é o conteúdo, é o que você acabou de falar, é conteúdo. A mesma comunicação que eventualmente ela fez lá de uma Cipate, por exemplo, que não chamou, que não teve interesse, no carro teve. A gente nunca vai ter todo dia um carro desse, ok, mas é o que a gente está falando sobre isso, é conteúdo, é gerar interesse. Exatamente como você está falando. Não é porque eu trabalho na sua empresa que você divulga coisas mal feitas, mal escritas, mal elaboradas que eu preciso ler. Não vou ler. É bem interessante a sua colocação do texto lá do copyright, porque é isso mesmo. Eu gostei muito, de verdade. Eu acho que faz todo sentido. Eu já vi muita empresa colocar como assunto do e-mail RH Informa. RH Informa hashtag 27. Cara, taxa de interesse num RH Informa hashtag 27 é baixa, né? Então, acho que o povo... E tem outra coisa, eu fico quando eu vejo esse negócio de número 45, cara, porque assim, primeira coisa, assim, você tá, é mais um número, você não tá dando importância nenhuma pro conteúdo. Essa questão do número é uma questão sua interna, que você tem que se virar como faz isso, mas isso não precisa ser o destaque do e-mail. Você falou bem também, bem lembrado. Por que você acha que as empresas não dão tanta importância para a comunicação interna, Fábio? É uma coisa que... Eu acho que não é nem só porque a gente trabalha com isso, te oferece soluções que vão melhorar a comunicação, mas acho que, sei lá, eu particularmente acho que, primeiro, é uma coisa tão básica, e segundo, que eu acho que eu até considero, assim, no limite, uma falta de respeito com os colaboradores se você não tem uma comunicação interna bem feita. Se você não chega com a informação minimamente na ponta, se você não faz toda a informação chegar, telefone sem fio, rádio peão, tudo que você já conhece. A gente fica brincando bastante, as empresas investem tanto em kit on-board, né, gastando centenas, milhares de reais com kit on-board, mas aí fazer uma comunicação chegar para todos os colaboradores, não vou gastar R$3, R$5 por colaborador, porque é comunicação e tal. Eu mando e-mail para o meu líder e o meu líder repassa. Por que você acha que as empresas não dão o devido valor à comunicação interna? Cara, eu vou dizer uma coisa que pode ser até um pouco
contraditório, pouco polêmico, mas eu acho o seguinte, às vezes é do próprio papel do comunicador. O próprio jeito que o comunicador vende se trabalha internamente, a própria forma que ele apresenta os resultados internamente, às vezes isso não empolga a liderança. Quando a gente diz agora há pouco que eu preciso trabalhar a melhoria da imagem do líder, quando eu preciso trabalhar a melhoria do brand, da cultura, como o Fernando falou, você tem chances muito grandes das empresas comprarem isso. A questão é que, normalmente, o que a gente está falando vai melhorar o aniversariante do mês, vai melhorar o comunicado. E é isso, cara, isso não gera valor, isso não gera um valor tão importante. Então, a grande discussão que eu vejo, a gente vai aprendendo isso também, eu, como há 9 anos trabalhando com isso, eu vou aprendendo. A discussão não é os meios de comunicação, é o processo da liderança. Então, eu acho que muitas vezes, Bruno, a gente perde a oportunidade nas empresas de mostrar isso, porque a gente está vendendo errado. E a gente está, em alguns casos, tentando, digamos assim, fortalecer alguma coisa que não é o que não é o principal, não é o meio de comunicação, é a mensagem, é a forma que você faz o processo. Então, eu acho que muitas vezes isso perde. Tem outros fatores, tá? Tem a questão da própria credibilidade do líder, tem coisas que o líder ele quer centralizar, né? A gente vê muito isso. Tem isso que você falou da questão das verbas, da falta de respeito. Concordo com você, que eu também tenho essa mesma visão que você. Acho que a questão da comunicação tem muito a ver com respeito. A partir do momento que eu tenho os processos mais claros, eu estou respeitando o meu interlocutor, até para ele dizer, eu não quero trabalhar nessa empresa, ou eu quero trabalhar nessa empresa. Então, eu acho que faz todo sentido o que você está falando. Mas eu queria trazer aqui uma reflexão muito importante do nosso papel de comunicador. O quanto que a gente está, de verdade, fazendo uma exposição e uma venda, no bom sentido, boa do nosso trabalho. Me parece que, às vezes, a gente falha, sabe? Então, você fica discutindo o meio de comunicação, fica discutindo ali alguma questão, se vai fazer o aniversário do mês, e não é isso que é o valor para os caras, entende? Sim, sim. Eu concordo. Eu acho que essa comunicação basicona do dia a dia, que é inclusive aquela comunicação da primeira caixinha, que é só informar, né? Eu acho que é o que as empresas acabam mais fazendo, né? O pessoal do time de comunicação acaba... Aí solta muito e-mail, aí bota muita coisa no aplicativo, sai colocando coisa na TV corporativa, o mural é atualizado o tempo todo, a intranet está cheia de informação ali, mas é muita coisa mais chata ou sem muita atratividade, sem muito, né, interesse, que desperte interesse nos colaboradores, né? Eu acho que, assim, pegando um pouco de canais, assim, que eu acho que não tem muito por onde fugir, né? Assim, eu acho que é uma composição, uma boa comunicação interna, uma composição de fatores, né? E aí, canal, eu não estou falando só o canal aplicativo, né? O líder é um canal de comunicação, né? Então, falando do canal de uma forma mais geral, assim, o que você entende? Você entende que os canais eles precisam ser complementares, ou seja, a empresa precisa entender que aquele assunto vai ser um talks com o presidente, essa outra informação vai para a intranet, essa outra aqui vai para uma TV corporativa. Você entende que os canais são complementares e o time de comunicação precisa entender como que bota todo mundo a favor, ou o canal tem pouca importância, a importância mesmo é liderança para baixo, informando o que precisa ser informado, num nível estratégico. O que você entende em relação a isso? Não, eu acho que é exatamente o que você falou no início. Eu acho que os canais são extremamente complementares e eles precisam apoiar. Porque, olha só, eu sempre dou o seguinte exemplo. Isso serve na propaganda. Você recebe uma mensagem, seja para a internet e tal, e você vai navegando na rua, você vê no celular, e as informações elas vão voltando para você e vai fortalecendo aquela informação. Então, um programa de televisão, a gente falou agora sobre série de Netflix, por exemplo, você vê isso de várias formas, né? E isso vai vindo naturalmente. Então, quando eu digo do papel do líder, eu acredito que ele é importantíssimo, mas sim, a televisão, o WhatsApp, a intranet, o aplicativo de celular, do Colabora, por exemplo, ele é fundamental, até porque tem uma outra questão que é importante, que eu tenho que dividir algumas informações. A gente também não pode banalizar tudo. A gente não pode pegar tudo e jogar para o diretor, para o gerente, para o líder falar. Tem coisas que é papel da comunicação mesmo.
Então, eu acho que os canais são complementares. E outra coisa que eu sempre falo, e inclusive ontem, conversando com uma empresa, eu falei, a gente precisa parar e fazer um exercício muito forte, um estudo sobre os canais que essas empresas têm. A gente, às vezes, esquece isso. Os caras ficam pedindo... Eu estou com um cliente recentemente, eles ficam pedindo um monte de peça, de WhatsApp, de e-mail. Eu falo, cara, a gente precisa parar. Vocês conseguem medir a efetividade desse material? Entendeu? Então, assim, é legal, por um lado, que vocês estão fazendo um monte de coisa, mas, de verdade, eu não sei se está sendo efetivo. Então, tem que estudar os canais, olhar o perfil do público, se aquele canal combina com aquele público, a questão da atualização, enfim. Acho, com certeza, que os canais são complementares e necessários. E outra coisa, e muitas vezes é o próprio canal que conversa. O líder não consegue estar em todos os momentos, não consegue estar em todas as equipes, né? Você pensa que tem empresas que têm 3 turnos rodando o dia inteiro, 24 horas, e um monte de coisa. Então, os canais precisam ajudar nesse aspecto. Então, você tem toda a razão. Sim. E Agora, nem... o que não dá para fazer, só para completar, o que não dá para fazer é esperar que só o canal seja o principal emissor daquela comunicação. E o líder se esconde, né, no bom sentido, ele se esconde atrás disso. Aí também não funciona. Ah, não, vai lá falar com o pessoal de comunicação porque eu não sei o que está acontecendo. Isso é terrível para o processo de comunicação. Mas, enquanto... Eu sempre faço a seguinte analogia, Bruno. Quando a comunicação ainda um pouco menos, ainda gera uma espécie de um poder, gera um certo conhecimento. Quando alguém diz assim para você, Bruno, o Fábio vai vir falar com você e você já sabe do assunto, você fica mais... Você está um pouco mais confortável, né? É mais ou menos assim. As pessoas não querem ficar toda hora sendo surpreendidas. Comunicação é a mesma coisa. Então, quando você tem lá, o seu chefe falou sobre um novo programa que vai ter, aí você sai, tá na televisão, você recebe no aplicativo, você vê no mural, enfim, dependendo da fábrica. Isso vai fortalecendo, né? Sim, legal. Você falou uma coisa que eu acho importantíssima, assim, não adianta também sair colocando tudo nos canais, mandando e-mail, divulgando e tal, sem medir a efetividade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre medir, né, a eficiência da comunicação, como que o time de comunicação interna consegue saber que a comunicação está sendo bem feita, clara, que as pessoas estão recebendo a informação, estão entendendo, estão se engajando com o que precisa engajar. Fala um pouquinho sobre isso, assim, sobre medição e assim, como que né, o profissional de comunicação falou, estou indo bem, estou mandando bem, ou tem muito o que melhorar, né? Eu diria que a medição sempre foi o nosso calcanhar de Aquiles, assim, né? A vida inteira, quando você fala para medir, porque às vezes é uma coisa um pouco intangível, é difícil você medir ali. A tecnologia nos ajudou demais, então você tem hoje aplicativos como o de vocês, onde você consegue saber para quantas pessoas, inclusive tem empresas ainda, a gente parece 1970, né? Tem empresas que mandam o comunicado, nem sabe para quem está mandando, nem sabe se o funcionário tem o e-mail cadastrado, uma coisa louca, né? Tipo assim, e não estou dizendo que isso é em 1970, estou dizendo agora, né? Gastou uma baita grana tem uma situação recente, gastou uma baita grana para fazer um vídeo, Dia dos Pais, e não sabe, de verdade, não sabe medir. Não é nem se a pessoa gostou. Estamos chegando num outro passo. Ela nem sabe se chegou para a pessoa. Então você vê como é louco isso. Então, acho que a tecnologia de novo, tem que estudar os canais. Acho que a tecnologia hoje, as ferramentas ajudam muito. Então, você consegue medir quantidade de pessoas que você enviou, se a pessoa acessou, se a pessoa não acessou, por quanto tempo ela acessou. Outra coisa que é fundamental na comunicação se você tem um espaço de interação, né? Se o cara pode escrever alguma coisa ou não, porque também isso é uma coisa que mudou muito. A gente tinha um processo de comunicação unilateral, então eu divulgo e você fica quieto aí, mais ou menos assim, né? Hoje não, hoje você divulga, o cara comenta, o cara replica, o cara escreve. Não estou falando só da comunicação interna, estou falando do processo geral. Isso também vem para a comunicação interna. Então, o quanto que você divulgou, o quanto que você fez isso, para quem você fez isso. Agora, de novo, tem que só tomar um pouco de cuidado, porque às vezes, se a gente olhar só esses números, às vezes pode parecer um número frio e pode parecer que tal situação não foi bem comunicada, e não é verdade. O lance, você precisa olhar o público que você queria atingir. Então, eu sempre comento isso, você faz uma campanha para falar sobre saúde mental
e para 100 pessoas, só 20 foram interessadas, porque provavelmente aquelas 20 que tinham interesse naquele assunto. E as 880, não que elas não quisessem, mas não teriam. Então, só tem que tomar um pouco de cuidado, Bruno, isso é uma das coisas que eu vi também muito ao longo dos anos. A gente faz uma pesquisa, pega um tema, faz lá a pesquisa para avaliar a efetividade daquela comunicação, só que a gente pergunta para todo mundo. E, às vezes, de novo, vamos lembrar que nem todo mundo que está na sua empresa tem os mesmos interesses. Quantas vezes eu fiz campanhas de agora acabou, mas assim, acabou entre aspas, mas vamos fazer a campanha do antitabagismo. Tem lá, mandei para 4.000 pessoas, só que só, sei lá, 200 foram, aquelas 200 que estavam interessadas no tema. As outras 3.800 nem fumam, por exemplo, ou nem têm interesse de parar de fumar. Então, perceba que também a gente tem que tomar um pouco de cuidado na forma de medir isso. Eu vou sempre falar nessa tecla. Não é porque eu trabalho na Colabora que todo material que a Colabora divulga eu preciso ler, eu preciso compartilhar, eu preciso curtir. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas, sim, você tem hoje ferramentas fundamentais. Até para dizer o seguinte, não tem mais sentido ter quadro de aviso na sua empresa, não tem mais sentido ter mural, mas você precisa, antes de tomar essa decisão, ter um pouco de clareza desses dados, né? Eu acho que faz todo sentido você medir, conversar com as pessoas, fazer conversas, tal, pesquisas. Existem pesquisas específicas de comunicação interna que você vai entendendo se a informação está chegando ou não. Acho que isso é muito importante, sim. Sim. Você falou um ponto assim que pode parecer muito básico para a gente, mas putz, eu vejo muita empresa ainda não fazendo, é a segmentação também de conteúdo, né? Super. Vai tudo para todo mundo, né? Vou mandar e-mail, vai para a empresa, tudo vai para todo mundo. E não é assim, né? Foi exatamente o que você falou, né? Não só de uma pesquisa, qualquer comunicação, ela pode interessar para um e não interessar para outro. Então, cabe também ao time de comunicação saber segmentar os públicos e fazer a comunicação certa para cada um dos públicos. Eu tenho uma frase que eu uso na minha aula que eu falo exatamente o que você acabou de falar. Não é tudo para todo mundo. Não precisa todo mundo saber. Agora, você tem que estudar, né? Você precisa, também não pode dizer assim, porque o cara da fábrica, esse é outro erro. Porque o cara da fábrica ele não precisa saber da informação. Cuidado. Então, você precisa estudar isso. Eu concordo 100% com você, que nem tudo é para todo mundo, só que você precisa estudar, não é só por um achismo. Porque o cara da fábrica ele não quer saber o que vai acontecer no marketing. Pelo contrário. Porque o cara da fábrica não precisa saber o que está acontecendo. Não. Então, esses achismos que a gente tem que tomar cuidado. Mas sim, eu concordo totalmente contigo que nem tudo é para todo mundo. Inclusive, uma coisa que é mais difícil ainda para o time de comunicação é diferenciar tom de voz, né? Ou seja, às vezes a mesma informação, se eu vou mandar para um chão de fábrica, talvez eu possa fazer num tom diferente do que eu vou mandar para o pessoal de escritório, para o pessoal que é vendedor de rua, ou só para liderança. Às vezes a informação é a mesma, mas um aqui cabe um vídeo, o outro é um texto mais curto, o outro pode ser um texto mais comprido, porque todo mundo trabalha no computador e pode ler um texto mais longo. Isso torna a comunicação ainda mais difícil, porque não é só simplesmente pegar aquela informação e mandar para todos os públicos, mas ainda assim mudar o tom de voz ou até mesmo o formato para a mesma informação, né? Ainda que vá para público. Por isso, então, mas é que tá. Você toca num ponto bem interessante. Qual que é o grande desafio do comunicador? Ele é bombardeado dos clientes internos, porque assim, comunicação propriamente dita não tem conteúdo assim dela, né? Ela como conceito ela é uma área de passagem, certo? Ela recebe do financeiro, do jurídico e precisa avisar os funcionários. Teoricamente eu sou capacitado a pegar essa informação e divulgar para as pessoas da melhor maneira possível. Por que eu estou dizendo que eu vou voltar na questão de ser estratégico? Porque se você ainda no operacional, você, com todo respeito, você vira uma pastelaria, você só pega aquele comunicado do jurídico, faz uma carinha bonita e divulga. Porque o jurídico não tem, teoricamente, essa visão que você tem. Agora, também eu sei que, dependendo da empresa que você trabalha, comunicação interna é só uma área operacional, ela não tem nem espaço para falar. Então, o cara fica mandando para você, tem que divulgar. Não, porque tem que divulgar agora. Mas por que esse agora? Né? Então, por isso que eu acho que é importante o comunicador, não acho que tem que ter uma atitude radical e vamos chutar a parede, a porta, não é isso.
Mas o comunicador ele precisa pôr a bola no chão e dizer, tá bom, para quem que é esse público? Qual a mensagem que a gente está trazendo aqui? Qual o horário que a gente está... Olha só, qual o horário que a gente está divulgando? Soltar o comunicado nesse horário para esta empresa, com essas características que as pessoas vão, teoricamente, vão embora às 5 horas, soltar às 4h30, é um desrespeito com as pessoas. Mas você estudou, porque as pessoas estão à noite. Ok, você tem que estudar, percebe? Então, assim, eu acho que o grande cuidado que a gente tem que ter em comunicação interna, como acontece nas outras áreas, chega a demanda, tem que fazer agora, tem que fazer agora. Tá bom, mas por que isso? Qual o objetivo? E aí a gente não faz isso, estou falando de um modo geral, por isso que eu falo que a história, a gente acaba entrando só no operacional, porque tem que fazer, tem que divulgar. Não, porque o cara falou que tem que divulgar. Mas quem disse que tinha que divulgar? Por que tem que divulgar? Para qual público tem que divulgar? Então, quando você começa a fazer essas perguntas, você também vai dizendo para o seu interlocutor, para o seu cliente interno, peraí, deixa eu tenho aqui algumas... Curadoria minha, né? Curadoria minha, eu estudei para isso, eu trabalhei para isso, para ser assim. Essa arte não vai funcionar dessa forma. Outra coisa, se a gente fizer, que é uma coisa que marketing fala, e eu concordo, se você faz desse jeito, você está criando uma nova identidade, você não tá respeitando a marca da empresa, as cores, o logotipo, enfim, tem uma série de questões envolvidas. Então, por isso que eu falo, Bruno, é um papel muito do comunicador também. Não é ser um cara chato nesse sentido, não é. Mas assim, esse é meu papel aqui. Né? Deixa eu entender. Claro, não dá para colocar um negócio debaixo do braço e ficar 3 dias para dar uma resposta. Não é isso que eu estou falando. Mas só pegar o comunicado, sabe assim, só pegar o comunicado e mandar, qual o valor que você está agregando no trabalho da empresa? É uma reflexão, cara. Uma coisa, tem um cliente nosso assim que faz uma coisa super legal. Todo texto que vem de outra área para ser divulgado, eles inclusive veem se vai sair por texto mesmo ou por vídeo. Se eles entenderem que aquela informação é melhor repassada por vídeo, o próprio RH grava um vídeo. Eles pegam um texto, gravam um vídeo de 2, 3 minutos e colocam no nosso aplicativo. Porque eles entendem, às vezes é um texto muito complexo do jurídico, do financeiro. Pô, se você grava um vídeo de 2 minutos explicando aquele texto confuso, é muito melhor do que simplesmente pegar o texto, botar um header, né, e jogar no canal, né? Isso eles fazem super bem, assim, de gravar vídeos em cima de textos de outras áreas. Então, mas aí quando você me perguntou agora há pouco por que as empresas às vezes não valorizam a comunicação interna, é por isso, porque se eu não encontro essas soluções, se eu só fico divulgando, isso não gera valor para a pessoa, para a área. Uhum. Então, as experiências que eu mais aprendi e que os clientes criaram mais respeito é aquele que você você coloca o pé, fala, peraí, vamos fazer assim, se você fizer isso vai gerar esse tipo de questão, eu estou aqui para te ajudar, mas olha só, soltar um comunicado, de novo, soltar um comunicado às 5 horas da tarde, pensando no mundo assim, mais comum, entre aspas, cara, é um desrespeito total com as pessoas, né? Claro, se o cara tem a empresa à noite, tá uma outra conversa, estou pensando só uma coisa meio tradicional. Porque o cara não está nem aí, o cara que mandou. Você tem que levantar essa bandeira, dizer esse comunicado. Então, acho que é importante também trazer nesse aspecto, né? O perfil do profissional ele precisa trazer isso. Esse é o melhor meio. O exemplo que você trouxe é bem legal. Nesse caso, eu acho que um vídeo é muito legal. Nós fizemos um trabalho recentemente para a pesquisa de clima de uma empresa, e ela, algo parecido com o que você falou, cara, faz o diretor falando, estamos inaugurando, fizeram para o vídeo também. Fizemos a pesquisa de clima, porque é importante, né? Aí os comunicados durante o período foram feitos pela comunicação, o fechamento foi feito pelo diretor de novo. É isso aí. Agora, tem uma questão, uma frase que eu sempre digo também, Bruno, dá trabalho, né? Você precisa estudar. Não é só pegar o comunicado, que o cara mandou da CIPA, coloca lá no Arial 12, põe o logotipo da empresa e divulga. É isso, muita gente faz isso, né? Então você precisa estudar, você precisa entender, dá trabalho. É verdade, dá trabalho. Tem resultado, dá trabalho, né? Tem resultado, dá trabalho. Uma coisa que eu sempre falo. Mas uma mensagem que para quem trabalha com comunicação, para quem quer trabalhar com comunicação, isso dá sustentabilidade para o seu trabalho. Isso é uma coisa... Não, isso é uma coisa que eu queria que você fizesse, assim, a gente passou muito, muito rápido, a gente está caminhando. A gente poderia ficar muito tempo aqui falando,
Mas queria que a gente já falou muita coisa, você já falou muita coisa, já deu muita dica, mas queria que você pegasse assim esse finalzinho e desse uma dica legal para o pessoal de comunicação, ou então, pô, se tivesse que se preocupar com uma coisa, pô, foca nisso aqui, dá uma dica final aí para o profissional de comunicação botar a comunicação interna num nível mais acima, Fábio. Exatamente isso. Eu primeiro queria agradecer novamente a oportunidade, né? Obrigado por ter falado aqui. Eu acho, Bruno, que quando a gente fala em comunicação, esse perfil do profissional, ele precisa fazer esse salto, digamos assim, de qualidade. Não tem nenhum problema se o cara optar para ser um designer, para ser um redator. Zero problema. Tem gente que se dá muito bem com isso. Tem gente que faz isso muito bem. Tá? Eu acho que isso é bem legal. Inclusive, ele pode ser um prestador de serviço para você. Não tem nada de errado. Eu acho isso muito legal. Mas quando você pensa assim, pô, eu gostaria de trabalhar naquela empresa, queria participar do board, queria estar mais estratégico, queria que as pessoas olhassem para o meu trabalho, para minha atividade com algo que gerasse valor. A pergunta que eu sempre faço é: o que você está entregando para a empresa? O que você está oferecendo enquanto profissional para a empresa? Se você oferece só layout, se você oferece só arte, você vai ter um tipo de resposta. Se você oferece esse questionamento, se você oferece esse entendimento, se você entra numa linha de uma curadoria, te dá mais trabalho, mas te dá mais sustentabilidade. Eu algum tempo atrás, conversei com uma empresa que tinha eu faço algum trabalho de mentoria para algumas empresas de comunicação interna, eram 3 profissionais, eles eram fantásticos, assim, criaram vídeos, muito negócio muito bem feito e tal, mas eles eram literalmente uma agência dentro da empresa, eles eram funcionários, mas uma agência. Eles não tinham um trabalho com a liderança da empresa. E eu até achei interessante que a moça disse assim: putz, Fábio, mas eu achei que isso era o jeito que a gente ia manter nossa empregabilidade. Eu falei: ó, sinceramente, não mantém isso, porque, inclusive, você pode ser trocado, com todo respeito, porque traz uma agência. O que te mantém, e talvez esse seja o meu discurso final, mensagem final, o que mantém a sua empregabilidade, o que gera valor para as empresas, é o que o presidente vai te chamar para conversar, é isso. É alguém que diz assim: o que a gente precisa fazer agora, o que a gente está esquecendo de fazer, qual o jeito que a gente tem que fazer, qual é o formato, qual é a linguagem, perceba? Esse é o papel do comunicador que eu entendo que gera valor. De novo, o layout, o redator, o cara do eventos, do endomarketing, por exemplo, fantástico, e tem que fazer. E tem gente que é muito feliz assim e está tudo certo. Agora, quando a gente pensa que é o tema da nossa conversa, né? Uma comunicação estratégica, é isso. Tem uma das coisas que no começo da minha carreira eu ficava muito decepcionado, é quando aparecia um tema estratégico da organização e os caras não me chamavam, porque olhavam para mim só como alguém operacional. É quando você vai mudando isso, vai entendendo, e hoje, quando aparece uma reunião que o presidente chama, eu fico muito contente de verdade, porque ele está entendendo não só do Fábio, mas o papel da comunicação como alguém que gera valor, percebe? E é o que eu sempre vou dizer: o que você está oferecendo para esses caras? A gente reclama muito, o LinkedIn está aí, né? As pessoas reclamam muito: porque não me valorizam, não me reconhecem, eu só faço operacional. Tá bom, mas o que você está oferecendo para as pessoas? Eu acho que é uma boa reflexão para os nossos colegas aqui da área de comunicação, do grupo que você coordena aí, os seus clientes, né? Se me permitem, eu acho que essa é a dica que a gente precisa dar. O que eu estou oferecendo para eles? E, para completar, os caras têm essa necessidade. Os líderes estão carentes disso. Uhum. Percebam, os líderes estão carentes, as pessoas estão... Olha só, uma frase que eu acho fantástica. As pessoas estão cansadas de comunicação, de informação, né, da overdose de informação, mas elas estão sentindo falta de significados. Então, as pessoas estão com excesso de informação, porque é o dia inteiro de informação, o dia inteiro bombardeando informação, só que elas sentem falta de significados. E quando você, enquanto comunicador, consegue ser um curador que vai dando significado, por que tal ação faz sentido, por que tal ação faz sentido, você ganha um valor que é, eu diria para você, que é imensurável. E também mensurável também, porque você consegue ganhar mais promoções e fins, esse tipo de coisa. Não sei se faz sentido para você. Cara, muito bom, muito bom. Acho que você não poderia ter terminado melhor. Interessante esse ponto de ter muita informação, mas muito bullshit, né? Muita coisa que não traz significado nenhum, não traz nada que realmente agregue as pessoas, aos profissionais.
As pessoas estão carentes de significado. Tanto é que tem gente que navega bem assim, cara. Isso no mundo todo. E quando o cara vem e traz algumas frases, tal, quando ele dá significado para as coisas, é onde o cara navega bem. Porque só informação por informação a gente está cansado. Agora vem um cara e dá um significado, um cara que dá, né, começo, meio e fim. Você pode chamar isso de ajuda, como chama lá, autoajuda, qualquer coisa que você der, não importa. Mas é dar significado. A gente tem falta carente de significado. Perfeito. Fábio, super obrigado de novo por ter aceitado o convite. O papo foi ótimo, como sempre. E para quem ficou até agora assistindo, obrigado também. Quem está assistindo pelo YouTube, se puder compartilhar, se gostou, se puder compartilhar esse vídeo, dar um like, se inscrever no canal, a gente agradece, né, para o vídeo aparecer para mais pessoas. É isso aí, Fábio. Seguimos em contato fora das lives e estamos junto. Tamo Obrigado. junto. Obrigado aí. O Celso Fishman deve ser parente Celso, seu, né? coincidentemente, o Celso Fishman é o meu pai e a Elizabeth é minha mãe. São as pessoas beleza. que me dão o sobrenome é o mesmo aí, o Fishman. Meu pai e minha mãe que sempre... Isso que é bom. Os pais estão te prestigiando, né? Não, são os primeiros a dar força em tudo. É isso aí. Parabéns pelo filhão. Parabéns pelo filhão aí. Carreira muito bonita também. Obrigado, cara. E depois, se você puder compartilhar o vídeo comigo aí, eu também repasso para a galera, por favor. Com certeza. Depois que eu subir, né, que a gente subir aí, deixar direitinho no YouTube, eu te mando o link. Grande abraço. Boa semana para todos. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado.